Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. A gente chegou ao último episódio do ano. E que ano foi esse, né? Hoje queremos convidar vocês para refletir com a gente, usando essa trend aí que está rolando, como posso ser triste se esse ano eu? Mas mais do que isso, vamos falar sobre conquistas, aprendizados e como olhar para o ano com mais carinho e verdade, sem filtro e sem pressão. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos só eu e a Ká, como todo episódio de fechamento de ano que a gente faz, né? A gente estava bem em dúvida do que fazer de tema para esse episódio, mas eu aproveitei que veio a trend no Instagram, né, de como que eu vou ser triste se esse ano eu, e que muita gente, em comparação, até de brincadeira também, fez o como é que eu vou ser feliz se esse ano eu. Enfim, foi um ano que, gente do céu, se eu parar para pensar, de janeiro até agora, podia ter me rendido pelo menos uns 2, 3 anos, assim, de tanta coisa que aconteceu na minha vida e com a gente aqui no podcast, a vida da Cá e, enfim, acontecimentos Brasil e mundo também, né? Foi um ano complicado, mas estamos empolgadas para a gente fazer o nosso fechamento e acho que vou começar o episódio perguntando para Cá como que essa época, que sentimentos e que energia que essa época do ano traz para você. Ai, gente, bom, para quem me acompanha mais de perto, sabe que eu amo! Sabe que eu sou a louca do Natal, então eu fico muito reflexiva e muito. É um misto de cansaço e fogo no cu, assim, de fazer as coisas, sabe? É muito louco, assim. Eu até brinco que eu queria esse gás, assim, sempre. Porque, sim, tô cansada, né? E muitas coisas aconteceram, como você falou. Mas, ao mesmo tempo, tem um. Não sei, eu acho que é o lance de eu gostar muito de Natal mesmo, sabe? E aí tem um lance de renovação, assim, que rola pra mim. Então, né, eu acho que é isso. E pra você? Cara, sabe que dezembro para mim sempre foi um mês muito especial, acho que assim, porque desde criança, porque juntava muitas coisas, férias escolares, saudades de 2 meses de férias, inclusive, início do verão. Aí vinham as festas, que começa, para mim, em dezembro começa aniversário da minha irmã, que é uns dias antes do Natal, já tem virada. E aí a gente já emenda com janeiro, que vem meu aniversário, mais um mês de férias escolares que a gente já não tem mais. Mas, enfim. E eu sempre gostei muito do Natal também, minha família sempre comemorou e tal. Mas foi uma coisa que eu fui perdendo ao longo dos anos, e hoje eu sinto que eu já não tenho aquela magia, aquela coisa gostosa, sabe? Ainda é uma época que me empolga muito, porque não temos férias escolares, não temos 2 meses de recesso. Não, a gente tá muito cansada, tá? Por isso que me lembrar disso doeu um pouquinho agora, mas enfim. Mas ainda tem verão e ainda tem todas as festas e tudo mais. Mas o Natal mesmo perdeu um pouco. Eu perdi um pouco a magia do Natal. Acho que em partes porque a comemoração na minha família foi diminuindo, foi ficando mais. Minha família não escuta, então dá pra falar que foi ficando bem mais monótono e tediosa mesmo. Eu comemoro com a família da minha mãe. Nunca, não que tenha sido, nossa, era super divertida, mas enfim, foi perdendo, todo mundo foi perdendo o pique, né? Eu fui parando de decorar a casa, enfim, eu nem trouxe as decorações de Natal, ficou na casa do meu ex, que também não comemora, então eu nem sei o que ele fez com os negócios. E, putz, foi. Eu fui perdendo muito do brilho que eu tinha, sabe? Da empolgação, de ai, magia. Mas eu ainda fico com, tipo, essa vibe que você falou, cara. Eu tô muito cansada. Cansada. Mas eu acho que, assim, daqui umas 2 semanas, quando virar mesmo, chegar a véspera de Natal e tal, aí eu começo com, cara, 2025 tá aí, tenho vida nova, tenho um monte de coisa pra fazer.
E é isso, sabe? Essa época, essas primeiras semanas de dezembro ainda é meio que tipo sexta-feira, 4 horas da tarde, sabe? Tá meio que essa energia. E é importante a gente falar, né? Você trouxe um pouco da sua visão, assim, é importante a gente falar, ainda mais com essa trend rolando, o quanto essa época traz sentimentos muito variados de acordo com as pessoas, né? Então, para alguns pode ser esse fogo no cu que eu falei, né? Tipo, ah, eu vou fazer várias coisas e tal, e para outros é uma época mais introspectiva. Para alguns foi um ano muito mais difícil, então eu entendo que não consiga haver tantas realizações, por mais que elas tenham existido de uma forma ou de outra. Então eu acho que é importante assim a gente. Eu achei muito legal a questão da trend, mas ao mesmo tempo é importante a gente perceber e pensar nessas diferenças, né? Que cada pessoa sente essa época de um jeito, né? Para algumas pessoas pode ser um período bastante solitário também, né? Quando não tem a família por perto, por qualquer motivo que seja, pode ser bem complicado. A Sim. gente sabe que é difícil. E eu sempre fico muito dividida com essas trends, sabe? Porque, por um lado, eu olho e falo, ai, o pessoal só quer comemorar o ano, sabe? Só quer ser feliz e tudo mais. Tudo certo. Mas, por outro lado, a gente sabe que recortes das redes sociais, né? Pode, considerando, né, todo o contexto que são as redes sociais, tem que ter uma certa responsabilização também de passa muito, pode passar essa visão de o meu ano foi perfeito, a minha vida é perfeita. Ainda mais no Instagram, no TikTok, ainda mais dependendo de quem posta, das blogueirinhas que postam, enfim, né? Se já não tem muito hábito de ser transparente, com tipo, hoje eu tô muito feliz, mas ontem eu tava na merda, né, pode causar essa comparação, esse sentimento de que tá todo mundo feliz, menos eu. Quando, na verdade, assim, a maioria, vai nos melhores dos casos, mesmo para quem teve um ano muito bom, foi um ano cheio de altos e baixos, porque, né, a vida é assim, tem dias que tá tudo muito bem, tem dias que não tá. E eu acho que é isso de maneira geral, assim, é a gente pensar que a vida é cheia de altos e baixos. Então, eu acho que não é porque alguém postou uma trend que ela não teve momentos baixos e que ela postou é, criticando que não teve momentos bons, sabe? Então, eu acho que também tem um pouco de autorresponsabilização, assim, da gente ver essas coisas na internet e falar, cara, isso é um recorte, né? E a gente Exato. fala bastante disso aqui, né? Em todos os episódios, assim, do quanto as redes sociais é um recorte. Então, eu acho que é interessante a gente, como consumidor de redes sociais, começar a pensar nisso, porque num primeiro momento, eu também fiquei assim, eu falei, ah, não, não, positividade tóxica. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, cara, eu amo essa época. Eu amo participar dessas coisas, né? Por que não fazer? E aí eu comecei a separar e foi muito bom para mim, porque eu comecei a relembrar momentos que no dia a dia, na correria, a gente não lembra mais. Então, momentos que às vezes você foi pequeno, perto do que você acha que tem que ser uma grande conquista, uma grande realização, cara, foi muito bom, sabe? Então, eu acho que eu sempre olhando o copo mais cheio, né? Mas eu acho que tem muito isso, assim, né? Da gente conseguir ver essas pequenas realizações, e eu acho que e- esse movimento ajuda, assim, pelo menos para quem está fazendo, né? Aí não estou falando para quem consome também. Sim, sim. É isso. Eu acho que eu gosto muito de pegar essa época do ano e fazer assim, vamos fazer uma análise geral. Pessoa analista, né? Não tem jeito. Vamos fazer, olhar assim o quadro todo, o big picture de tudo que rolou esse ano. Para as coisas boas e para as coisas ruins, mas assim, tentar olhar de longe, sabe? Porque senão se, sei lá, eu tô passando por um momento difícil agorinha mesmo, sei lá, começou recentemente, eu tô lidando com isso. É claro que na minha cabeça tá tipo, meu, hoje eu tô tão cansada, esse ano foi puxado, aconteceu tanta coisa. Sendo que, na verdade, podem ter acontecido coisas boas que fizeram do meu ano um ano, né, olhando, fazendo um balanço geral, um ano bom, mas por eu estar
nesse momento, num momento mais puxado, mais difícil, mais cansado, eu não consigo enxergar. E eu tava pensando, né, na trend, assim, às vezes eu participo da trend só que só na minha cabeça, sabe? É muito comum. Aí eu comecei a listar, falar, cara, como que eu posso ser triste se esse ano eu. E assim, eu não posso dizer, eu participaria bem dessa trend. E aí fui começando a listar, putz, eu viajei 2 vezes, encontrei várias amigas, melhorei o relacionamento, né? Aproximei de algumas amigas, fiz amizades novas, arranjei um tempo novo, nananana. E aí eu comecei a pensar, né, em outras coisas que foram acontecendo, e eu não consigo fazer uma separação, tipo, de preto e branco. Ai, como é que eu vou ser triste se esse ano eu fiz tanta coisa boa? Só que em vários momentos do meu ano eu fui triste por causa de várias coisas boas que aconteceram, porque a gente é assim caótico, no meio de uma movimentação. Então, por exemplo, eu ter encerrado o Brota e ter começado a trabalhar onde eu tô hoje, teve um processo de luto, teve um processo de adaptação, que eu tava estressada, eu tava mal-humorada, eu tava exausta, eu tava triste, porque não porque eu mudei de ideia, eu tomei a decisão errada, não, porque faz parte do processo de mudança. Entre outros casos aí que aconteceram que me deixaram muito triste, só que foi logo depois de eu ter ficado muito feliz. É muito bizarro como os nossos sentimentos, assim, as coisas não são preto no branco. Se eu estou muito feliz, é porque eu estou muito feliz e ponto. E não é bem assim. Então, eu não consegui fazer essa separação na minha cabeça. Porque algumas das coisas que me fizeram muito feliz também me fizeram chorar no dia seguinte, foi assunto para terapia, né? Coisas, pessoas, enfim. Bom, a gente tem que se tocar que é a vida adulta, né? Porque eu acho que tem um momento, eu não sei vocês, mas tem um momento da minha vida, quando eu era criança, que eu achava que, sei lá, chegar a certa idade, minha vida ia estar resolvida, ia estar tudo bem, eu ia ser feliz para sempre, né? Criada assistindo conto de fadas. Mas não é isso que acontece, né? Justamente porque é o que você falou, assim, tem dias que as coisas se misturam. Então você está muito feliz que você, por exemplo, no meu caso, estou muito feliz que eu conquistei uma cliente nova, mas ao mesmo tempo eu estou de saco cheio da faculdade, e aí eu não aguento mais certas coisas. Então, assim, é tudo muito junto, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa análise aí geral, né? E olhar esses momentos tristes, sim, e olhar os momentos é, que foram conquistas. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando foi que, usando a trend ali, né? Que muitas coisas que a gente pensa são coisas materiais, né? Então, muitas coisas muito palpáveis, assim. E eu acho que tem coisas que eu tentei muito ir para esse lugar também, né? Tem coisas que a gente conquista e que são muito mais importantes e que vai construir a gente como mulheres mesmo. Então, por exemplo, aprender a falar mais não, que foi uma das coisas que, tipo, para mim foram, tipo, essenciais, assim. Então, ter mais momentos de autocuidado. Eu, particularmente, tô fora dessa, eu não tive tantos. Tantos quanto eu gostaria, tive, ok, mas não tantos quanto eu gostaria. Mas, sim, tem esses momentos, né? Então, aprender a lidar com frustração, é, como você falou, estar conectada com outras pessoas, pessoas que façam mais sentido na sua vida, né? Naquele momento. Então, existem muitas coisas que são intangíveis, eu acho que pode se colocar assim, né? Eu acho que essas pequenas coisas que fazem a gente crescer como pessoas, né, amadurecer, muitas vezes são as mais difíceis da gente perceber, né? Que você falou, eu aprendi a falar mais não, a me impor, a me colocar, a colocar meus limites. E quando a gente para lembrar, tipo, como que foi meu ano? Isso não vai entrar na lista de coisas que você conquistou, sendo que é uma conquista muito importante. Então, é legal a gente aprender a criar o hábito de colocar isso na lista de, meu, esse ano eu queria
me colocar com mais confiança, sabe? Melhorar um pouco a minha autoestima, a forma como eu me enxergo e como eu me trato. E eu consegui, e isso é uma coisa muito grande e que exige muito trabalho e muita energia interna, né? Sim. Até quando você fala, e eu falo assim também, pequenas coisas. Por que que a gente fala isso, né? Eu acho justamente porque a gente não consegue mensurar, talvez. Então, putz, a gente não fala, esse ano eu falei 5 nãos. Tipo, a gente não consegue olhar dessa forma. Mas foram momentos muito importantes. Então, eu acho que até nisso, assim, dá para perceber o quanto a gente não valoriza essas coisas que nos transformam mesmo. Claro que coisas mais tangíveis também são importantes, né? Vivemos aí no mundo capitalista, então sim, é importante, sim, a gente gosta de fazer umas comprinhas, de viajar e tal, mas além disso, né? Eu acho que tem Sim. essas coisas também que valem fazer o exercício aí para a próxima análise, aí, a análise de 2024, vale esse exercício também. Sim. E aí, a gente olhando, né, para fazendo esse overview do nosso ano, quais que foram, Cal, os seus, sei lá, um ou dois momentos assim que mais marcaram o ano para você? Nossa, gente, tem tanta coisa, né? Como é que eu vou escolher agora? Meu Deus do céu. Eu acho que tem o que você falou de se aproximar de pessoas importantes. Esse ano eu acho que teve muito isso. É, E aí, colocar algo mais tangível, ver o meu negócio crescer, né? Porque temos que falar disso, porque já que eu trabalho muito, a gente tem que Sim, dar valor, né? Para essas coisas. Então, eu acho que duas coisas, assim, nem são momentos, nem são momentos de verdade, né? Mas acho que de maneira geral, essas duas coisas. E você? ai, foram muitos momentos esse ano. Tive muitas primeiras vezes e foram incríveis. Mas, parando para pensar, assim, os primeiros que me vieram à cabeça, então eu vou considerar que são os mais importantes, foi o momento em que eu decidi fazer a viagem para a Chapada dos Veadeiros, que acho que eu já comentei aqui. A gente trouxe a Letícia no episódio sobre viajar sozinha no ano passado. E se eu não me engano, em janeiro eu resolvi que eu ia participar de uma das viagens dela. E não é tanto pela viagem em si, que foi maravilhosa e trouxe pessoas incríveis para minha vida, mas assim, por ter sido uma decisão que me ajudou muito a me empoderar de falar, se eu quero alguma coisa, eu tenho que ir lá e fazer. Eu tenho que tomar atitude para minha vida, para fazer minha vida acontecer. Então, se eu quero viajar, vai. Assim, né? Se organiza financeiramente, não é assim, né? Se organiza financeiramente, vê como é que faz e vai, faz age, sabe? Entra em ação para fazer isso acontecer. E o segundo momento, cara, acho que não podia deixar de ser a transição profissional. O momento em que eu sentei comigo mesma em agosto e cheguei à conclusão de que eu não queria mais empreender, de que não estava mais servindo para mim, de que não estava mais alinhado com a vida que eu queria levar, que eu parei para pensar e falar, tá, então se eu vou voltar para o mercado, vamos fazer isso com consciência, vou pesar os prós e os contras, nem tanto para ver se seria uma boa decisão, porque a decisão já estava tomada, mas assim, para eu ser bem racional, para eu estar consciente onde eu ia estar me enfiando, como por exemplo o fato de que eu ia perder um tanto da minha liberdade de tempo. Eu ainda tenho uma certa flexibilidade, mas não é a mesma flexibilidade que eu tinha antes, né? Então, ter esse momento e ficar alguns dias ruminando, para até falar, tá, vou fazer isso, o que que eu faço? E começar a agir a partir disso, a partir dessa decisão, para tudo o que aconteceu depois pudesse acontecer. Tá vendo? É o que a gente estava falando, né? Você citou da viagem, mas não foi a viagem, né? Foi o porquê, o que que essa viagem te trouxe que te marcou tanto, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nessas coisas. E aí, você falou de momentos e tal, episódios que foram marcantes pra gente esse ano, pro podcast, enfim. Qual episódio que lhe vem aí? Eu tenho que escolher um, né?
Olha, lembrando que a gente tá no 112 episódios. Esse é o 112. Muita coisa. Não, e assim, a gente está num momento, um período, assim, que a cabeça já não funciona direito. A gente está gravando esse episódio no fim do dia. E para lembrar se o episódio que me veio à cabeça foi esse ano ou ano passado. Não, mas foi esse ano, sim. Eu vou falar do episódio com a Maria Cristina, do Ideia para Date em São Paulo. O episódio 92 sobre dates, afetos e ser solteira. Pode ser porque eu estava vendo a retrospectiva do podcast antes da gente gravar, então, enfim, e ela apareceu em destaque. Mas foi um episódio muito bom, foi um episódio muito interessante. Eu tava até pensando, eu assisti o trechinho do Reels que a gente fez, e eu olhei e falei, meu Deus, eu preciso escutar esse episódio de novo, porque eu sinto que eu vou levar uns tapas que eu tô precisando. Porque muita coisa mudou na minha vida, em mim, eu como mulher, como pessoa, desde que a gente gravou aquele episódio, né? E, enfim, já vivi mais da vida de solteira, então acho que eu preciso pegar os ensinamentos tudo de novo. Eram E outros você, cara? ensinamentos na época. Era outra coisa, eu tenho muita coisa para aprender ainda, Jesus, Camila que diga. E você, amiga? Ai, Ela rindo de desespero. cara, eu não poderia deixar de falar do episódio com a Carol Sardá, porque eu já acompanhava ela há um tempo e eu admiro muito ela como mulher, como ativista, e ela ter participado foi uma conversa muito boa também, né, para abrir os olhos politicamente, historicamente, enfim. Então, eu acho que foi um episódio que me marcou bastante, assim, eu acho que foi bem importante até para o podcast, para a gente trazer Com esse certeza. posicionamento até. Então, não que a gente não traga, mas eu acho que esse foi mais marcante, assim. É, então, nossa, foi um dos melhores para mim, sem Sim. dúvidas. Ah, é verdade. Esse foi maravilhoso também. E a gente começou a abordar alguns assuntos que a gente ainda não tinha pego esse ano, né? Como, por exemplo, a questão do sentimento, da dificuldade que a gente tem sobre lidar com o envelhecimento, né? Sim, sim, teve, Só a pauta do envelhecimento, que tá sempre na nossa vida, ainda sim. mais sendo mulheres. E foi um Foi. episódio que algumas pessoas comentaram e tal, porque eu acho que é isso, como você falou, sendo mulheres, isso está em pauta sempre. Então, eu acho que é um episódio que vale a pena, e quem não ouviu ainda, vale a pena escutar para ter uma nova visão sobre o que é envelhecer, né? Porque a gente fica com esse negócio de tipo, ai meu Deus, estou envelhecendo. Mas será que é só isso, né? Será que é só uma coisa ruim, né? Porque muitas vezes é olhado só assim. Então, eu acho que foi um episódio bem importante também. Sim, e inclusive ele pautou algumas das metas que eu estou traçando para o ano que vem. Quero ver se em janeiro, fevereiro eu vou na Nutri para me alimentar melhor. Porque aí a base do episódio é, gente, foca em envelhecer com saúde. Exatamente. Resumindo o episódio em uma É frase, mas tudo, ouça. é tudo o que sempre te falam. Faça exercício físico, coma direito, tome água. É isso. É isso. Bom, então, a gente falou, ok, fizemos uma pequena retrospectiva do podcast desse ano, falamos pontualmente das nossas vidas, fizemos essa reflexão, mas e para 2025? Porque, né, quem acompanha a gente sabe que a gente gosta de planejar coisas para o ano que vem. A Cá de uma forma mais estruturada, eu de um jeito boto a meta na minha cabeça, jogo pro universo e ela vai acontecer porque ela acontece, tá, gente? É isso. Eu não esqueço, ela fica aqui firme e forte. Mas, Cá, quais são coisas que você, não vou nem falar em meta, objetivo, coisa bem assim estruturada, mas o que que você quer para o seu 2025? O que que você quer fazer, conquistar, desenvolver? Eu quero viajar, quero viajar, realizar meu sonho. E além disso, continuar na faculdade, obviamente, né? Entre os trancos e barrancos, estamos aqui, firme e forte.
e ver meu negócio crescer, porque tem várias ideias novas, várias coisas que vão acontecer, que vão rolar, então a tendência é que só cresça. É isso. Ai, que maravilha. Que delícia. E você? Ah, eu tava pensando assim, eu acho que pelo menos pro começo do ano, sei lá, o primeiro semestre, sabe? Claro, eu quero viajar, tenho algumas ideias de viagem em mente, mas sendo assim mais com coisas mais concretas, eu quero focar no primeiro semestre mais em mim, no sentido de o meu objetivo esse ano para 2024 era viver. E, cara, eu fiz isso bem, tô orgulhosa, tô satisfeita, tô Chefe. cansada, vivi, tá tudo. Chorei muito, inclusive, por conta disso. Faz parte, estamos aí. Mas agora eu quero focar um pouco mais em mim, sabe? Em outras fases da minha vida, em outras etapas, categorias da minha vida, mais voltados para autocuidado. Não que eu não tenha me cuidado esse ano, mas assim, com essa transição, eu ter começado um trabalho novo, que tem muito mais dinâmica, tem muito mais demanda do que eu estava acostumada com Brota. Cara, minha rotina tá toda cagada. Assim, não só no sentido de eu tô o tempo inteiro me sentindo atropelada com tarefas e coisas para fazer. Então, eu basicamente só estou dando conta do trabalho da empresa. Tem dias que não rola tudo, porque é humanamente impossível. Mas em termos de, assim, outros freelas que eu tenho, podcast e a minha vida, tá tudo atropelado, tudo acumulado. Eu quero organizar isso melhor. Eu quero ter alguns exercícios físicos que eu quero fazer, principalmente por mais, assim, questão de cardio e de capacidade pulmonar. Então, eu quero ver se eu faço dança ou natação, alguma coisa assim. Que nem eu comentei, eu quero ir na Nutri para ver. Eu não me alimento mal, mas eu quero ver se eu consigo ter mais energia e mais disposição, então melhorar um pouco a minha alimentação. E principalmente construir novos rituais que eu tinha antes de eu me separar. Eu tinha assim o meu ritual de domingo, que eu acordava tarde, tomava o meu café, ia fazer toda uma rotina de skincare, pá, ia cuidar das plantas. Enfim, minha vida mudou. Eu não tenho mais rituais que dê esse prazer, que me conectem comigo mesma. E eu sinto muita falta disso. E eu sozinha, na rotina que eu tô, assim, se for para eu parar para pensar e planejar um ritual, a primeira coisa que me vem em mente é tipo, é mais uma coisa que eu tenho que fazer. Não o ritual em si, mas pensar em qual que vai ser o ritual, sabe? Então, tipo, não faço, não construí, e é uma coisa que eu sinto falta. Então, eu quero focar em mim. E eu sinto que eu tô entrando naquele, não, eu vou botar minha vida em ordem. Tipo, segunda-feira eu vou me estruturar, só preciso me estruturar, que nunca acontece. Eu sei que não vai ser perfeito, mas assim, algumas coisas vão ter que Até porque acontecer. hoje você tem outra rotina, né? Como você falou, hoje É, você tem muito mais demanda do que você tinha quando você trabalhava para você mesma. Então, me veio também, tipo, o quanto a gente precisa ter esse autocuidado com a gente mesma, de tipo, calma, porque sim, as mudanças, elas vêm com muita coisa que a gente não está acostumada, com uma rotina muito louca também. Então, esse ano, como eu falei, tipo, não, eu tive momentos de autocuidado, obviamente, mas também não foram dos melhores. Mas por quê? Porque eu estava totalmente focada na construção do meu negócio. Teve resultado? Teve. Mas agora, e o resto, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente fazer exatamente o que você falou. Ai, mas nossa, eu tô tão cansada. Tipo, para pensar em o que que eu vou fazer, sabe? Mais alguma coisa para eu fazer. Então, eu acho que durante o ano acontecem tantas coisas e a gente tem que sempre ficar pensando, tá, beleza, tá acontecendo tudo isso, tá muito corrido, mas quem sou eu aqui nesse rolê? Porque eu acho que é o que é mais difícil, assim, pelo menos para mim é bem desafiador, porque tem muita coisa acontecendo e aí, além disso, você tem que se olhar, né? Porque senão você surta. ai, ai, cara, é cansativo. E eu confesso que às vezes dá um.
Ai, acho que a criança interna que dá uma vontade de fazer uma birra, tipo, "Ai, mas eu não quero, eu tô cansada, não quero mais." Mas tanto que, assim, na minha lista de conquistas materiais pro ano que vem, tem coisas para me ajudar a facilitar a minha rotina, tipo uma lava-louça. Assim, é mais prioridade do que eu trocar meu celular, que já tá mais travado do que meu. Ai, gente, foda-se o celular. Eu só não quero mais ter que lavar louça todo santo dia, entendeu? Isso já vai me ajudar muito. E então, pensando em coisas assim, para que 2025 eu concentre mais a minha energia, onde mais da minha energia, onde em coisas que realmente importam. E é isso. Aí, se você começa a listar, também vem, eu quero desenvolver um novo hobby. Quando? Que horas? Ah, Quero. amiga, calma. Ai, cara, não. Amiga, se for É, começar a listar tudo que eu quero fazer. E sim. assim, eu tava conversando com um amigo esses dias que tem um lado meu que está um pouquinho preocupada com 2025, porque 2024 foi tão bom que das duas, uma. Ou a vida vai seguir o seu ciclo de montanha-russa e falar, 2024 tá aqui, 2025 vai lá para baixo. E lembrando que 2024 foi muito bom, mesmo com as coisas muito ruins, para mim. Ou 2025 vai ser bom, mas não vai conseguir bater e ser igualmente bom, E não sabe? tem a opção de ser melhor? Então, é que, amiga, a gente é o equilíbrio do podcast. Você sempre vê o copo meio cheio, eu tô Gente, sempre alguém no copo segura meio essa vazio, criança. entendeu? É tipo, cara, não tem como ser melhor. Ao mesmo tempo em que eu tô planejando uma porrada de coisa de tipo, não, porque aí eu quero fazer natação, eu quero fazer aula de dança, eu quero fazer o curso de mergulho, e eu quero comprar lava-louça, eu quero comprar um patins pra voltar a patinar. Então, cara, é isso. Ninguém entende o que se passa na minha cabeça. Ai, Que gente, venha 2025. que venha. Estou muito animada, cansada também, mas animada também. Cansada sempre, né? Acho que é É. isso. Animada também. Mas, enfim, eu acho que o convite, então, para esse episódio é que as ouvintes possam fazer essa análise, mas olhar essas coisas que às vezes a gente não dá tanto valor, né? Olhar o porquê que aquilo foi tão importante, né? Qual foi o propósito, entre aspas, daquilo na sua vida, porque eu acho que, no fim, é isso que a gente leva, assim, as coisas, como eu falei, a viagem, claro, é super legal, né? Você falou, mas o que você trouxe foram outras coisas muito mais profundas e que vão ficar mais tempo na sua vida, né? Os aprendizados vão ficando mesmo, né? Então, eu acho que fica esse convite para que as ouvintes possam fazer esse balanço aí, lembrando do que conquistou, dos momentos tristes, entender que esses momentos existem e vão continuar existindo. Não esperem o feliz para sempre, porque vocês vão, vocês vão se frustrar muito. É isso. O feliz para sempre só é para sempre porque a história parou de ser contada. Então, você Exatamente. pode ser que aconteça de, viveram felizes para sempre porque morreram amanhã. Para Então, sempre assim, naquele dia. a Kai é menos trágica, né? É. Eu já matei todo mundo. É isso, é sobre isso, equilíbrio. E vou deixar o convite também para que vocês pensem sobre 2025 com metas realistas, pezinho no chão, sonha alto, mas assim, com o pé no chão, sabendo de que as coisas não vão acontecer do jeito maravilhoso, vai ser meio atropelado. E o mais importante é que para as coisas acontecerem, você precisa fazer. Sei que a gente já está cansado, mas é bom lembrar de que a vida só acontece quando a gente permite e age para que ela aconteça. E quando a gente está aberto para deixar as coisas acontecerem com a gente, independente, do resultado que isso possa trazer. Então, pode ser que machuque, pode ser que você sofra, pode ser que você quebre a cara, pode ser. Ou pode ser, como a Ká falou, que Pode seja ser que algo você incrível. ache algo muito bom, que você cresça e é isso. E é isso. Para mim tá muito forte uma coisa que eu escutei num episódio do podcast da Lorelai Fox. Já faz tempo, eu escutei esse ano, mas não sei nem dizer qual episódio foi. E que ela falou, estava falando sobre ser feliz versus ser triste, momentos bons, momentos ruins, montanha-russa emocional.
e que o sofrer, o chorar, às vezes porque, é um coração partido, porque o meu projeto não deu certo, porque não consegui fazer a viagem que eu queria, enfim. Cara, isso faz parte de estar viva. Isso faz parte de você viver. Não tem como a gente construir a vida que a gente quer construir, isso, né, aquilo que a gente falou, vida adulta, esperando só as partes boas das conquistas e que a gente vai ser muito feliz. Vai ter turbulência, vai ter cansaço, e vai ter frustração, e vai ter muita coisa. Então, mesmo que venham alguns momentos ruins, algumas consequências não tão boas daquilo que você fizer, tipo, você assumir um risco que você queria muito assumir, uma viagem que tinha tudo para ser incrível e talvez não tenha sido, para olhar tipo, de cima assim, e falar, cara, mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fui descobrir, agora eu sei que eu tenho coragem para ir fazer essa viagem sozinha, para tentar um cargo novo, para fazer, descobrir alguma coisa a partir disso. Que tudo isso faz parte, mostra o que você está vivendo. Então pensa no que você quer viver ano que vem, o que que você vai fazer para que isso aconteça de forma realista. É isso. Bom, gente, ótimas festas. Agora a gente vai entrar de férias e depois a gente avisa certinho quando voltaremos no Instagram. Então, ouçam os episódios que a gente já tem, que tem muita coisa para vocês ouvirem. 112, hein, gente? Pelo amor de Deus. Duvido que vocês escutaram tudo. Eu também, duvido, muita coisa. E comentem aqui o que vocês acharam desse episódio e uma conquista de vocês que a gente quer saber. Sim, comentem. Ou aqui nos comentários, se você estiver no YouTube. No Spotify também a gente vai deixar essa opção da caixinha. Ou se você quiser levar pra gente lá no Instagram, @podcastsubversivas. O post não sai no mesmo horário que o episódio, mas lá para hora do almoço, dependendo de quando você estiver escutando, ele vai sair. Vai lá, comenta quais foram suas conquistas, o que que você pretende para 2025 e como que você acha que vai ser 2025. Se é mais copo cheio, tipo time Camila, ou copo mais vazio, tipo Janaína. Vamos ver quem que ganha nesse podcast. Eu espero que seja time Camila, Isso aí, tá? gente. Beijo, gente. Boas Beijo. festas e muito obrigada por terem estado com a gente esse ano. Obrigada. Até mais. Beijo.